bênçãos que o Senhor Jesus tem me dado. Eu sou uma pessoa que minha mãe fez um voto para ela poder me ter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em que os médicos desenganou ela, que não podia mais ter um filho, né? Mas o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai além da medicina. E Ele me deu, aleluia, para minha mãe. E depois de mim também deu o meu irmão Elias, o caçula. Mas não é esse o testemunho que o meu esposo queria que eu contasse aqui nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para os irmãos que não sabem, já tem 2 anos, irmãos, que eu faço tratamento de nódulos nos seios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A médica falou que não era nada, mas que tinha que acompanhar. Mas uns tempos agora para trás, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o meu seio começou a inchar, a doer muito, me incomodar muito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nenhum culto, irmãos, eu não, acho que foi numa quarta-feira, numa campanha que nós estávamos fazendo ali, o Senhor Jesus trazia o presbítero Natalino e falava assim: Deus está curando uma irmã de câncer de mama aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E eu, irmão, já tinha falado para o meu esposo, antes do Senhor me curar, eu falei assim: amor, isso é câncer, aleluia. Mas, irmãos, eu entreguei nas mãos do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito aflita quando eu descobri, chorei muito, mas eu dobrei os meus joelhos na sala e falei: Senhor, o que nós passamos aqui nesta terra é tudo permissão do Senhor, aleluia. Ainda que seja câncer, faz-me descansar na tua presença. Não me deixa, Senhor, me desesperar, ficar chorando. Fiquei em paz, irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. E conforme passando o tempo, esta dor me incomodava. E numa sexta-feira, também a nossa querida irmã foi pregar ali no Orquídeas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela falava: aqui tem 2 irmãs, me revela o Espírito Santo do Senhor Jesus. Eu vi essas 2 irmãs chorando muito, mas chorando muito mesmo. Mas o Senhor vai ser contigo, fique em paz. Eu levantei as minhas mãos e fui para frente chorando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, e nisso eu tinha uma campanha, né, ali em Mogi das Cruzes, que eu fui convidada para pregar o Evangelho do Senhor, aleluia. E eu fiquei incomodada com aquilo, irmão, com aquela dor me incomodando, me tirando a paz. E numa certa noite, no dia, eu marquei até no calendário, dia 22 de maio, eu ia pregar em junho, dia 25, ou é julho, não lembro. E eu falei para o Senhor, dobrei os meus joelhos, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu dobrei os meus joelhos ali na sala, irmãos, como se fosse Ana. Eu não tinha palavras, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu apenas chorava, irmãos, aleluia. Eu só gemia ali na sala com o Senhor. E eu não falava nada, mas o Senhor, que conhece os nossos gemidos, Ele sabia, aleluia, cada lágrima que eu estava derramando, aleluia, ali aos seus pés. E de repente eu me levantei e fui fazer as minhas coisas, irmãos. E quando eu estava ali, aleluia, lavando a louça, o Senhor falou: filha, vai orar. E eu fui novamente, irmãos, ali na sala. Era noite já. A minha filha estava na cozinha ali, mexendo com algumas coisas ali no caderno. E eu fui para a sala orar, irmãos. Dobrei o meu joelho mais uma vez. E ali eu comecei a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tu sabes da minha necessidade, o que eu preciso, o que eu almejo. Eu tenho uma palavra, Senhor, para trazer, Senhor, ali, Senhor, aleluia. Mas, Senhor, para mim trazer esta palavra, eu quero que, Senhor, pedir para o Senhor, aleluia, fazer um milagre na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu comecei a pedir para Ele: Senhor, se for câncer, aleluia,
Que o Senhor me cure, Senhor, tire esta dor, este incômodo, Senhor. E eu quero glorificar o seu nome. E ali, Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, igreja. O Senhor Jesus me visitou naquela noite. Eu comecei a sentir a presença, o toque do Espírito Santo de Deus, aleluia. Irmãos, e o Senhor, filha, eu vou te curar, aleluia. E eu comecei a engrandecer o nome do Senhor Jesus. E de repente, irmãos, quando eu vi, a minha filha estava do meu lado também, sentindo a presença do Senhor ali, aleluia, irmãos. Deus é tão maravilhoso e as suas misericórdias, irmãos, são grandes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor falou que ia me curar, irmãos, aleluia, eu me levantei daquela oração e fui tomar um banho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, naquela hora que o Senhor falou que Ele ia me curar, de imediato, irmãos, Ele cessou aquela dor que eu estava sentindo. E quando eu fui tomar um banho, eu não podia tocar, aleluia, nos meus seios, irmãos, eu comecei a tocar e chorar, aleluia, aleluia. O Senhor me curou, para a honra e glória do Senhor. Eu falei, meu Deus, eu não sou digna, aleluia, desta cura tão maravilhosa. E eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor me curar, por onde eu passar, Senhor, eu irei testificar daquilo que o Senhor fez na minha vida. O Senhor, Ele curou-me de um câncer, irmãos, e eu fiz, aleluia, eu tenho provas de nódulos que a gente vê na chapa, né, da mamografia. Tinha 2 nódulos, né? E um dia a nossa irmã Fabiana, ali da Calcária, ela estava orando, que eu também testemunhei lá em Calcária, quando meu esposo foi pregar. Ela estava orando por mim, ela falou assim, irmã Esther, Deus te curou do câncer, mas o inimigo ainda quis deixar alguns requisitos aí, mas o Senhor hoje está limpando tudo. E eu fiz novamente, irmãos, a ultrassom da mama. Aí a médica falou que deu lá ainda cistos, né? Grupos de cisto no meu seio, louvado seja o nome do Senhor, mas que estava diminuindo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu falei para ela, eu creio que a próxima mamografia que eu fizer não vai ter nada, aleluia, porque este é o Deus que nós servimos, irmãos. Nós temos que crer que o Senhor, quando Ele cura por completo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por isso eu sou grata, irmão, porque grandes coisas tem feito o Senhor por mim, aleluia. E não só foi este milagre, irmãos, milagres, eu tenho tantos para contar, mas o tempo não espera, amém? E eu quero agradecer minha rica oportunidade, e as palmas exaltam bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia.